Olá, estamos começando mais um Fast News do Motor1.com e hoje a gente vai falar sobre o novo Fit. Nós já falamos sobre o City, o inédito City Hatch, que também deve ser lançado aqui no Brasil, mas hoje você vai saber tudo sobre o novo Fit. Especificações técnicas, motorização, o conjunto híbrido, tamanho, entre-eixos, porta-malas, tudo. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Se você acompanha o nosso canal aqui no YouTube ou acompanha o nosso site, motor1.com, você já deve saber que a Honda registrou imagens do novo Fit Crossstar no INPE, o que indica aí a reserva desse desenho industrial e até a intenção de vendê-lo aqui no Brasil. Por que a gente traz essa informação agora? Porque ela se junta com a nova estratégia que vem sendo desenhada pela Honda de ter novos modelos abaixo do Fit, que seriam o City e o City Hatch, em termos de equipamento, acabamento, até mesmo de itens de série de segurança. O Fit na Europa e no Japão ele acabou ficando muito mais sofisticado e tinha até o risco dele não aparecer aqui no nosso mercado, ficando essa faixa atualmente ocupada pelo Fit, pelo novo City Hatch. O City Hatch, além de compartilhar esses equipamentos, como eu falei, com a versão sedã, deve também reduzir o custo no geral ali de produção da Honda. E o que acontecerá com o Fit? A gente sabe que o Fit ele sempre foi derivado do City, agora ele se descolou, ficou mais sofisticado. Eu conheci esse carro lá no Japão, vi pessoalmente, o nível de acabamento dele é muito distante até mesmo do novo City. Ele tem mais equipamentos de tecnologia, tem painel digital, tem uma central multimídia nova, tem freio de estacionamento eletrônico. O que foi mostrado lá é um carro muito mais equipado em termos de segurança, de construção, tendo todos os itens que são esperados em carros maiores, como Honda Sensing. Isso inclui piloto automático adaptativo, inclui o sistema de permanência na faixa, o alerta de saída de faixa, freio de estacionamento eletrônico, como eu disse, o brake hold, que é o que você, quando para no farol, o freio, por ser elétrico, ele aciona automaticamente. O Hill Start Assist, quando você para numa ladeira, o freio aciona e você tem tempo assim para tirar o pé do freio e então acelerar sem o carro descer. Isso a gente já tem no Fit aqui, mas é um item que faz ali o conjunto com todo o freio de estacionamento eletrônico. Lá no Japão, o Fit foi mostrado em 5 versões, mas basicamente a gente pode separar duas aqui que são as que mais importam para ilustrar e para você entender a nova estratégia do Fit. A primeira é essa versão que você vê, é o Fit tradicional. Dá uma olhada aí nessa dianteira, é uma frente mais comum, praticamente não tem grade, tem essa entrada de ar pequena. Na parte traseira, esse Fit ele também muda bastante. E o que chama atenção, e eu até conversei com o responsável pelo projeto do Fit, o desenho do Fit, essa parte traseira ela está muito próxima, a tampa traseira ela é praticamente rente com o para-choque. O que é um problema aqui no Brasil, porque já tem muitos relatos, não só no Brasil, mas em vários mercados, de que isso pode amassar mais facilmente a tampa do porta-malas quando você não vê algum objeto e acaba encostando. Agora vamos falar do Fit Crossstar, que é a versão registrada aqui no Brasil. Você pode ver essa dianteira, ela tem uma grade frontal real, uma grade frontal de verdade, com esse desenho mais tradicional. Tem um para-choque também mais elaborado, mais robusto. Vamos agora aqui na parte traseira, você também vê o para-choque traseiro, ele é mais saltado para fora, você tem uma distância maior entre o para-choque e também a tampa do porta-malas. Então você tem mais proteção. Na lateral você também vê aí a proteção nessa moldura plástica nos paralamas e também nessa parte inferior aqui do carro, dando aí essa pegada mais off-road. Então, lá na Europa, ele é uma versão aventureira do Fit, com essa pegada que a gente já conhece de outros aventureiros que a gente tem no nosso mercado. Além dessa parte visual, o que ele tem de diferente também em relação ao Fit convencional é esse rack no teto. É um rack funcional, também é um item que está sempre presente nas versões aventureiras. Ele suporta até 35 kg, então você pode fixar ali o rack horizontal para prender uma bicicleta ou um outro bagageiro ali em cima, lembrando até 35 kg.
Uma pergunta que começou a surgir bastante no site, também aqui no canal, é sobre a distância do solo, né? Se ele é diferente do Fit tradicional. Ele sim é diferente, ele tem 16 milímetros a mais, né? Ele é 16 milímetros mais alto, somando assim 152 milímetros da distância entre o solo. Como efeito comparativo, o Fit normal lá no Japão, ele tem 136 milímetros de distância do solo. As rodas são 16 polegadas nessa versão Crossstar e o pneu ele é mais urbano do que aqueles de uso misto. Então ele ainda está numa configuração mais urbana lá na Europa. Voltando de novo ao fato do Crossstar, a gente tem que trazer aqui o fato de que o novo Fit ele pode não ser produzido no Brasil e passar a ser apenas importado. Na Europa ele será vendido em versões híbridas, né? Essa é justamente essa versão que a gente tem as especificações agora. O nosso time lá da Itália, o Motor1.com Itália, já andou nesse carro, já conheceu. Então nós pegamos algumas informações com eles. Inclusive, boa parte desse vídeo que você está assistindo foi feito pelo nosso time lá da Itália. E o que a gente já pode trazer aqui de informação para vocês? Esse conjunto híbrido ele é formado por um motor 1.5 de ciclo Atkinson, que entrega 97 cavalos de potência e pouco mais de 13 kgfm de torque. Ele é associado com um motor elétrico de 80 cavalos e é aí que está a parte mais legal do Fit. O torque desse motor elétrico é de 25 kgfm de torque, um pouco mais de 25 kg. Então você tem todo esse torque e a gente sabe que o torque no motor elétrico ele é entregue a partir de 0 RPM, você não precisa elevar o giro do motor para atingir esse pico de torque. Então, na direção você vai ter um carro com respostas muito ágeis, muito dinâmicas. Outro detalhe que a gente apurou lá com o pessoal do Motor1 Itália é justamente o desempenho. De acordo com o nosso pessoal de lá, ele faz de 0 a 100 em 9 segundos e meio. Então, lembrando aquela potência que a gente falou, né, inicialmente, de 97 cavalos, parece baixa, mas esse conjunto híbrido aí, ele dá um desempenho bem bacana, abaixo dos 10 segundos no 0 a 100. A transmissão é sempre do tipo ECVT, né, para trabalhar com esse conjunto híbrido. Então você não tem marchas definidas, você tem uma relação infinita ali para encontrar um melhor desempenho. Já que a gente falou de desempenho e de potência, vamos falar também do consumo. A média, né, segundo o padrão europeu, né, de consumo, é de 22,2 km por litro. Lembrando que lá ele é somente a gasolina. Uma eventual versão aqui no Brasil poderia inclusive ser até um híbrido flex, né, o que tornaria aí o consumo bem eficiente e bem mais barato para a gente que tem o etanol aqui à disposição. Mas não temos ainda informação se essa versão será escolhida para o Brasil ou se ele vai ganhar aquele motor que estará no City 1.0 turbo de 3 cilindros. Em relação às suas dimensões, o comprimento é de 4.090 milímetros, enquanto a largura é de 1.725 milímetros, a sua altura 1.556 milímetros e o entre-eixos de 2.520 milímetros. Bem, esse entre-eixos ele permite, né, o carro ter um bom espaço interno. Lá no Japão eu pude entrar na parte traseira do carro ali, sentar no banco traseiro e ver que ainda sobra bastante espaço, né, entre o joelho e também para a cabeça. O Fit ele mantém, mesmo nessa versão Crossstar, toda a sua versatilidade que ele tem aqui no Brasil, né? A gente conhece esse rebatimento do banco, então você consegue rebater o assento do banco para cima e tem esse espaço, né, generoso aí para colocar um objeto maior. E você também consegue rebater o banco, né, o encosto para frente e rebater o banco dianteiro do passageiro, tirando ali o encosto de cabeça. Então você tem uma área total ali bem ampla para a necessidade de transportar algo ainda maior. Já que a gente tocou nesse assunto, o porta-malas ele tem 298 litros de capacidade, mas como a gente mostrou, ele pode ser rebatido ampliando aí para até 1.199 litros. O que ainda continua limitado é a capacidade do tanque de combustível em apenas 40 litros. Lembrando que a gente está falando do modelo vendido no Japão e na Europa. Aqui no Brasil ele pode ainda ganhar uma especificação diferente com maior capacidade.
Bem, além de tudo isso que eu falei, ele tem bastante itens interessantes ainda lá no Japão, que aí a gente não sabe o que vem para o Brasil, né? Se vem tudo isso, mas já mostra como ele ficou mais caro e se descolou bastante do City. Como, por exemplo, o sistema de abertura das portas por aproximação, né? O botão Start-Stop do motor, as luzes, né? O conjunto óptico, ele é todo full LED, então desde a luz de posição, farol alto, tudo é em LED, até mesmo os faróis auxiliares de neblina. O novo volante, aliás, ele é em couro, tem os comandos integrados também. Os bancos, nessa versão Crossstar, ele é um tecido especial que repele água. Então isso foi pensado para as pessoas que vão usar o carro aí num ambiente mais aventureiro e pensa talvez em botar algum item molhado ali. Então vai ser repelente à água, né? Um tecido diferente, diferenciando aí do couro. Essa é uma história também que o pessoal da Honda estava explicando lá, que tem uma linha na Europa, né, e no Japão que não quer mais usar nada de origem animal, até mesmo dentro do carro, né? Os veganos, né, mais extremos não querem nada de origem animal, então eles pensaram nesse tipo de solução para o carro. Até mesmo no painel, né, tem um revestimento em tecido. E nesse caso, obviamente, o volante não tem o revestimento em couro. Além disso, ele tem sensores de estacionamento, né, dianteiro e traseiro, o Honda Sensing que eu falei, com o piloto automático adaptativo, frenagem automática de emergência, o sistema de manutenção de faixa. Ele tem também uma nova multimídia, Honda Connect, com uma tela de 9 polegadas, tem Android Auto e o Apple CarPlay. No caso do Apple CarPlay, ele tem a função sem fio, então você consegue conectar o Apple CarPlay de forma wireless, né? E tem também, né, o aplicativo My Honda, que é um aplicativo que você consegue configurar o carro, diversas configurações você armazena em nuvem, então você tem mais conectividade, mais comunicação com o seu carro. Ele tem também 4 entradas USB, 2 na frente e 2 atrás. Por que eu falei tudo isso? Para mostrar para vocês a diferença entre o City e entre o Fit, como ele ficou mais caro. Isso nos leva à nova estratégia da Honda, que pode ser a seguinte: ela não ter uma nova geração do WRV e esse Fit aventureiro, esse Fit Crossstar, assumir essa posição do WRV aí como um crossover, sendo um crossover inicial na linha Honda, para depois vir o HRV. Assim a gente teria uma nova linha da Honda formada pelo Honda City Hatch, né, uma versão mais básica, mais acessível até para fazer frente a Polo, Onix, HB20 e companhia. O City, né, para fazer o papel que ele já assume hoje e até para rivalizar com a Toyota, no caso o Yaris Hatch e o Yaris Sedan. E assim você ter o Fit Crossstar. Será que ele vai manter esse nome Fit Crossstar? Será que ele vai manter o nome Fit? Ou será que ele vai assumir o nome WRV? O fato é que ele vai ficar nessa posição que é o WRV, né, talvez ali com uma suspensão mais parruda, né, feita aqui para o Brasil. Depois HRV e os demais modelos aí da gama Toyota acima do HRV. Fica a dúvida, o que nós ainda estamos apurando é se o Fit virá importado, se ele virá com essa configuração híbrida. Lembrando, hein, a Honda ela prometeu 3 modelos híbridos para o Brasil, ela já confirmou 2, o CR-V e o Accord. Falta mais um modelo aí. Seria o HRV ou será esse Fit? Então a gente tem esse novo cenário. E aí, o que você acha dessa nova estratégia? Acha que a Honda deve manter o nome Fit? Acha que deve usar WRV? Bem, deixe seu comentário aqui, é sempre importante a sua opinião, a gente sempre lê e interage com você, né? A gente sempre respondendo as perguntas. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui, ative as notificações e a gente se vê num próximo vídeo. É isso aí, até a próxima.